Exatamente. Agora, Eu falei com o Tarcísio esses dias, ele me disse que o que ele tem mais ouvido nas ruas é: este ano vamos tirar o PT, né? É claro que esse é um recado que não está falando da eleição de São Paulo, está falando da eleição para a presidência da República, até porque o PT está na presidência da República, não está no governo de São Paulo. O Tarcísio ainda é visto como um nome para a presidência da República, ou as pessoas já entenderam que ele não pode mais se candidatar porque ele não saiu do governo? olha, por incrível que pareça, ainda em pesquisas espontâneas o nome dele aparece, né? Ainda as pessoas não sabem exatamente da informação de que ele não pode nem mais ser candidato à presidência da República, teria que ter se descompatibilizado do cargo, né? Mas o fato é que ainda existe um rescaldo aí das pessoas acharem que ele poderia ser um candidato viável à presidência. E não tenha dúvida que pelo perfil e pelo perfil da eleição e até pelo perfil dele pessoal, ele incorporava um pouco do que uma parcela da população desejava para a presidência da República nessa eleição. Mas o Haddad pode dar um sufoco no Tarcísio? Porque eu estou comentando isso porque se falava assim, ó, o Haddad vai entrar para perder, né? O Tarcísio vai ganhar a eleição no primeiro turno, ele está muito bem avaliado, o governo dele lá em São Paulo. E quando o Haddad entra, as pesquisas mostram que o Haddad entrou com fôlego. Existe alguma possibilidade do Tarcísio perder a eleição em São Paulo? Andresa, é muito pouco provável que isso aconteça. Agora, uma eleição, ela está aberta a ser disputada, né? Você vai ter a apresentação do que cada um pensa, do que cada um propõe. Mas pelos números hoje? Pelos números, me parece que a situação do Tarcísio é uma situação razoavelmente confortável. O que pode mudar um pouco da eleição em São Paulo? É que se você só tiver as duas candidaturas, é uma eleição que provavelmente se termina em primeiro turno. Você vai ter candidaturas muito nanicas ali. Mas, caso você tenha uma candidatura que está sendo ensaiada do PSDB com o Paulo Serra, em composição com omissão do Kim Kataguiri, é uma eleição que pode tirar votos do Tarcísio. São candidatos que teriam condição de dialogar com o eleitorado que é mais propenso a votar no Tarcísio. O Paulo Serra foi prefeito ali Foi prefeito de Santo André, uma bem cidade avaliado, importante, né? saiu muito bem avaliado, fez o do sucessor. PSDB ainda? É o presidente estadual do PSDB, vice-presidente nacional do PSDB também. É um respiro tucano, né, em São Paulo, que ficou tantos anos sob a administração tucana. E ele tem... Jovem, né? Jovem, é um perfil interessante, como um gestor, e tem se aproximado aí do Kim Kataguiri para ver se eles compõem uma frente para fazer oposição a essa polarização no estado de São Paulo. Vê se você acha, Maria, uma foto do Paulo Serra. Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André. A gente está falando já que, né, ele pode ser um player importante aí nas eleições, como o Bruno está colocando, tirar umas lasquinhas do Tarcísio, né? Pode tirar uns votos do Tarcísio, isso pode fazer com que a eleição vá para um segundo turno. Ele teria essa capacidade. Tem um outro nome aí que a gente tem que ficar de olho. Hoje está inelegível, mas... vira e mexe, é apontado como um possível candidato a governador, que é o tal do Pablo Marçal, que se filiou à União Brasil, que é um partido que tem tempo de TV, que tem estrutura partidária e que tem uma federação com o PP. Né? O que aumenta ainda mais essa capilaridade do partido. Um Pablo Marçal candidato, daí muito provavelmente a gente teria segundo turno. Isso com absoluta certeza. E lideranças ali, tem uma disputa do União Brasil no estado, porque tem o manda-chuva do União Brasil em São Paulo, é um ex-vereador que foi presidente da Câmara de São Paulo, chamado Milton Leite. E ele está em rota de colisão com o presidente do PP lá. E ele fica insistindo muito de que o Pablo Marçal poderia ser candidato. É uma certa ameaça até ao Tarcísio. Olha, ou compõe aqui com a gente, resolve a situação, que me parece agora, que depois de um longo e tenebroso inverno, parece que definiram quem são os candidatos ao Senado. É verdade. Né? O Derrite, que é do PP, que é dessa federação, esse é o Milton Leite, que está aparecendo, que é o presidente, foi presidente da Câmara dos Vereadores em São Paulo, e é hoje o manda-chuva do União Brasil. Diz que saiu da política, mas é ele que manda ali, né? Manda, elegeu 2 deputados, 2 vereadores na cadeira que era dele. Ele conseguiu fazer isso, uma proeza. Os 2 saíram como candidatos do
Milton Leite e conseguiu eleger vereador ainda na cidade de São Paulo. Dá até medo essa cara dele sorrindo. Tira ele aqui de trás. Mas o fato... Parece que é um vampiro que vai sugar meu pescoço. O fato é que se tiver uma candidatura a Pablo Marçal, daí você complica o jogo em São Paulo. Daí você Esse pode eleitor ter de São Paulo, difícil explicar, né? Colocar um Pablo Marçal aí como alguém... O Pablo teve 28% dos votos para prefeito de Mas São Paulo. naquela época ele era uma novidade. Agora todo mundo já sabe quem ele é, né? Mas continua Mas gostaram? forte, continua forte, né? Ele tem um eleitorado que conversa com ele, que gosta do que ele propõe, que acha que é um cara de fora dessa política tradicional, que pode romper com algumas barreiras, né? Ele prometia, inclusive, um teleférico que é ligado do centro à periferia, algumas propostas um pouco fora da curva, mas que aquilo que a gente estava falando, o cansaço com a política é tão grande que quando surgem candidaturas que propõem alguma coisa de diferente, podem fazer com que o eleitor até admita votar nele. E ele não vai para o segundo turno em São Paulo por um fio de cabelo, né? Que pode ter sido em função até da loucura dele ter acusado lá o Boulos de ser um usuário de cocaína e depois... Dado um lado falso, um laudo falso disso, né? Mas... Realmente, é assim, tem que tomar cuidado, né, Bruno, com esses candidatos que usam as estratégias das redes sociais para ganhar a eleição. E eu estou falando de rede social, se movimenta